Olá, boa noite a todos. Primeiro é um prazer estarmos aqui ao vivo nas nossas lives de quarta-feira. É sempre assim um momento de relevância. Esse é um momento em que eu gosto bastante, porque temos a condição de falar sobre temas que fazem a diferença no mundo corporativo. E hoje nós vamos falar desse tema assim de pauta, que são desafios da liderança. Mas antes, eu gosto sempre de falar o seguinte: nosso grande objetivo é trabalhar com executivos e liderança que fazem parte do mundo corporativo. E aqui trazer especialistas que são visionários, obrigada, que são visionários e que agregam bastante valor ao seu segmento, ao seu negócio, tá? Então, assim, primeiramente, é super importante a gente fazer essa contextualização para vocês. Segundo, o seguinte, eu gostaria, se você ainda não nos seguiu no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, nós atuamos em todas as redes sociais, porque atuamos de uma forma digital para poder levar o melhor para você. Temos muitos vídeos gravados aqui no próprio Instagram e estão todos no YouTube. Então vai lá no YouTube, pra gente também isso é super positivo. Faz a tua inscrição lá no sininho, deixa o teu like, compartilha com aqueles profissionais que fazem sentido para vocês estarem aqui. Também trabalhamos num contexto de curso, de desenvolvimento, sempre assim focado na melhoria, no desenvolvimento e na segmentação dos executivos e líderes aqui no mercado. Então temos um curso chamado Profissionais que Valem Ouro, em que a gente já teve a primeira turma, e que vocês, se vocês quiserem, na nossa bio aqui, fala muito sobre eles, tem depoimento de quem já participou, e a gente vai estar lançando a segunda turma agora em março. Temos um quadro também de perguntas e respostas. Então, se você tem a sua pergunta em relação ao mundo corporativo, traz pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de estar falando sobre isso. E agora, falando aí dessa série de desafios da liderança, obviamente eu vou agora trazer pra gente, convidar o nosso Otto Almeida, que é o sócio da Deloitte, mas eu não vou falar sobre ele sem o convidar, então vou ver aqui. Então aí, estamos aqui com o Otto Almeida. Ô, Otto. Boa noite, Larissa. Boa noite. Olha, melhor impossível. Sabe, gente, eu tenho que dizer para vocês, obviamente que eu vou falar aqui do currículo, nossa, que eu acho que eu vou passar 1 hora só falando do currículo desse homem, mas antes eu tenho que dizer, assim, da minha admiração, do meu respeito, né, do meu carinho por Otto, porque eu o conheço há muitos anos. Eu tive essa oportunidade, eu atuei durante 22 anos de Deloitte, e Otto já tem mais de 30 anos de Deloitte, e a gente teve a oportunidade de atuar, e Otto, assim, ele nos representa, não é, de uma forma muito feliz. Então, Otto, para mim, mais do que tudo, é um grande prazer estar aqui com você, poder partilhar, é um momento que eu tenho certeza que todas as vezes que eu tive com você sempre foi engrandecedor. Então, esse estar aqui com você vai ser mais engrandecedor ainda, porque todos vão ter a oportunidade de lhe conhecer. E eu quero lhe dizer, Otto, assim, a maioria dos nossos ouvintes, assim, dos nossos participantes, eles veem nossa live após, porque às vezes esse horário é muito cedo, às vezes tem impossibilidade de família, de curso, enfim. Então, ele fica gravado no YouTube. Pode dar seu agradecimento aí, fale aí aquelas pessoas que estão aqui lhe vendo. Larissa, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado por participar aqui desse trabalho fantástico que você está fazendo. Aliás, gostei bastante do comercial, viu? Vou fazer uns cursos aí com você, fique tranquilo. Pra mim, meu filho, você estando, você ia ser nem um monitor, você ia ser assim. É muito fantástico. Pra mim vai ser um prazer, olha, já tá aí, viu? Tá bom. Pra mim, eu queria também dar boa noite aí para todo mundo que está participando. Eu sei que o importante neste momento passar um pouquinho da reflexão, do pensamento, do momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é muito importante isso, com muita serenidade, porque o momento pede serenidade para que a gente consiga fluir nesse mundo louco que a gente está vivendo no dia a dia. Mas é um prazer imenso
estar aqui, trocar ideia, conversar, e principalmente bater esse bate-papo aí, né, com vocês. Então, Otto, deixa eu te falar, eu acho que é importante, assim, contextualizar um pouco, porque todas as temáticas que a gente traz aqui são temáticas de pauta do executivo, são temáticas que a gente se depara no dia a dia das organizações, no dia a dia com esses executivos. Além de tudo, eu sou coach, então assim, e coach executiva, e você vê que hoje a organização, na realidade, ela está em ebulição, tanto nas suas estratégias, como de que forma realmente melhor atender ao meu cliente, como melhor atender aos meus próprios colaboradores. Então, assim, a gente decidiu fazer essa pauta de desafios da liderança, e uma live só, meu querido, ia ser muito pouco, pela riqueza, né, e relevância dessa questão. Então, a gente teve a oportunidade, convidou algumas lideranças para poder falar sobre isso, e assim, desde já eu agradeço a elas, e eu queria que você fechasse. A gente chamou aqui a Salete, a gente chamou o César, a gente chamou a Magdala, cada um com visões diferentes de mundo, mas eu vou tentar, como a gente, assim, eu sei que você tem uma riqueza de informação muito grande, eu vou ver se como eu já entrei e participei muito nessas outras, eu vou tentar deixar o espaço para que você realmente, e aí a gente vai estar interagindo, mas que as pessoas tenham a oportunidade de te ouvir, porque, como eu lhe disse, eu tenho um respeito e um carinho enorme, acho que você tem um conhecimento global de mundo e de liderança, de executivo, que eu acho bastante pertinente estar compartilhando aqui. E aí, Otto, assim, esses líderes, a gente até no final vai fazer melhores momentos dessas lives. E assim, uma pergunta que eu fiz a todos e que eu vou também se pontuar, porque foi a pauta, né, junto com eles, é assim, quais são, aí eu disse 5, quais são as 5 maiores inquietações ou desafios que teus executivos, que tua liderança está vivenciando hoje nesse mundo? Não é? Eu ia dizer assim, pós-pandemia, mas como a gente já conversou, não é pós-pandemia, porque na realidade a gente continua vivenciando. Então é isso que eu queria pedir para ti, colocar essa questão, e só fazendo esse overview que eles falaram, foi muito voltado a colaboradores, né, a experiência dos colaboradores, dos clientes, a inquietações de sustentabilidade desses negócios, que muitos foram afetados, não é? Há processos de liderança, como liderar nesse momento, não é? E não é só esse momento de pandemia, é no momento de indústria 4.0, em um momento diferente desse processo, cultura muito envolvida, né? Transformação digital. Então, esses pontos foram muito trazidos, as soft skills necessárias. Mas na tua experiência, Otto, o que é que você tem vivenciado? Aí tá com a bola, tá contigo. Tá bom. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas que me antecederam, eu tive a oportunidade de escutar o conteúdo das lives, excelente, conteúdo muito bom, né? E eu acho que trouxeram, sem sombra de dúvida, uma contribuição importante para as pessoas que assistiram. Tem um tema que eu acho que gostaria de trazer. Primeiro, eu gostaria de dividir o mundo, não em gerações, mas eu gostaria de dividir o mundo em momentos, né? Pessoas que tinham, como eu, nascido num mundo totalmente analógico, outras pessoas que nasceram no mundo de transição de analógico para digital, e que ainda tem bastante, e pessoas que nasceram substancialmente no mundo digital. Então, hoje nós temos uma confluência de gerações dessas 3 dimensões, que alguns se adaptaram a este processo e evoluíram, outros não se adaptaram e tiveram que buscar, talvez, trabalhos analógicos que pudessem competir por ele, e tem outros que já estão puxando. As gerações de liderança no mundo atual, ela se divide muito entre essas pessoas que são originárias do mundo analógico, nasceram na década de 60, assim como eu, nasci exatamente em 60, a década de 60 até a década de 80, as pessoas que nasceram da década de 80 até o início desse século, e as pessoas mais recentes. Então tem um mix muito forte aí, que estão encabeçando a liderança dentro dessas empresas. Cada um com um jeito de pensar diferente, com uma criação diferente, né? E que já tinha conflito bastante grande no passado, né? Esse conflito de liderar pessoas com essas cabeças distintas, né? Com aquela sabedoria perfeita da certeza da geração analógica,
com a visão de tentativa de acertar da turma digital, o digital analógico. Isso é um conflito de gerações muito forte. Né? Isso é muito importante. E dentro desse cenário, nós vivemos uma transformação muito grande, talvez a maior transformação depois da criação da roda, do sistema de transporte de carros, de outros, que seja tão importante como a transformação digital. Ela nos deu um salto muito forte, muito dinâmico, que impulsionou toda a sociedade em uma direção completamente nova, que é essa forma de comunicação. Então o mundo ficou hiperconectado, mesmo com governantes que tentam criar bloqueios, o que existiam, um saiu há pouco tempo, o outro deve sair por daqui a algum tempo, mas governantes que querem criar barreiras para que as pessoas não se comuniquem, e isso já não existe mais, o mundo está totalmente conectado. O mundo conectado traz uma diferença enorme da forma de agir, da forma de pensar. E no meio de todo esse processo, acontece uma situação completamente atípica, que é a pandemia. Né? Nós, da minha geração, eu não tive a oportunidade de vivenciar a guerra e não tive a oportunidade de vivenciar uma pandemia. A pandemia estou vivenciando agora, nesse momento. E a pandemia, do jeito que ela veio, ela abriu uma lacuna enorme nas pessoas. Ela lançou as pessoas em um período dantesco de incertezas. Então, quando a pandemia atingiu a comunidade global, a primeira coisa é: quantos milhões vão morrer? Com qual velocidade nós vamos dar resposta a esta pandemia para termos uma vacina a ponto de devolver a tranquilidade às relações das pessoas? É bem complexo isso aí. E isso pegou os executivos, que são senhores da sabedoria, né, de certezas absolutas, de budgets muito bem construídos para atingir o objetivo, no meio do caminho, e isso criou aquilo que eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Saiu da minha mão o controle da situação. Né? Então, eu acho que o mundo hoje tem uma característica completamente voltada à volatilidade e uma grande ação que o líder precisa fazer para mitigar a incerteza. Mais do que ter a certeza, ele precisa trabalhar para mitigar a incerteza. Porque nós não sabemos exatamente quando essa pandemia vai passar, quando todos serão vacinados. Então nós temos um horizonte. E a medicina respondeu muito rápido a este processo. Né? E hoje nós temos aqui uma condição, um olhar um pouco mais, uma luz no final do túnel. Então, os executivos, e eu posso me incluir nela, quando isso aconteceu, que nós, acho que foi 17 de março, nós simplesmente fechamos todos os nossos escritórios, a pergunta é: para onde vamos? Para onde vamos? Não sabíamos para onde ir, claramente. Criamos um plano, e esse plano era revisado semanalmente, 3 vezes por semana, entre 2 e 3 vezes por semana, com intensidade para acompanhar e para desenvolver ações. Né? E o primeiro ponto que veio aí, um dos aspectos que você colocou de uma das pessoas que você, dos executivos que você convidou, foi proteger as nossas pessoas. Quando você tem muita incerteza, o primeiro passo que precisa ser dado é proteger as pessoas as quais você tem na sua comunidade empresarial, porque não são só elas, são elas e o entorno delas, né, para que vocês consigam caminhar. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, porque neste momento nós somos senhores e senhoras das incertezas do mundo. Nós não sabemos exatamente para onde nós vamos. O que nós estamos fazendo é uma jornada de aprendizado. Estamos melhores esse ano do que estávamos no ano passado. Começamos o ano, talvez, com um aprendizado. Aprendemos muito. Como lidar com este momento onde as pessoas estão em casa trabalhando, onde as estruturas precisaram ser montadas de maneira muito abrupta e não necessariamente de maneira organizada. Mandamos as pessoas para casa. Elas nem tinham estrutura, filhos em casa, a escola fechou. Imagina só a situação tão crítica que nós tínhamos naquele momento. Então, eu acho que o mundo hoje ele tem que ser visto como um Manaus que está passando com uma tremenda tempestade e nós não sabemos exatamente em qual porto nós vamos encostar, nós vamos colocar a nossa âncora para poder saltar e caminhar em paz. Eu acho que assim, você ressaltou, e o que eu me lembro, assim, 2 coisas que eu queria tirar da tua fala, que é muito importante. Primeiro,
literalmente você está trazendo o mundo VUCA, né? Um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. Hoje então, é mais o mundo bunny, né? Estamos mais no mundo bunny, que é a mudança que você tem. Aquele mundo VUCA que nós tínhamos no passado, ele conseguia sobreviver antes da pandemia. Hoje nós temos um mundo que precisa ser mais flexível, é um mundo incerto, né? É um mundo mais colaborativo. Colaborativo. Perfeito, então, perfeito. Exatamente sobre esse cenário. E você também colocou uma coisa assim que eu acho muito importante, na hora quando a gente vive essas incertezas e você pede uma liderança mais colaborativa, até porque como a gente não tem certezas, a gente não é mais dono das respostas, né? A gente é dono das perguntas, não é verdade? Então, a liderança e a importância da liderança é muito grande. Primeiro, porque se os colaboradores vivem uma incerteza, e nós também como líderes, mas a liderança ser uma liderança emocionalmente segura, não é? Eu acho que ela está aberta para esse processo, mostra que a liderança tem que ter uma outra pegada, não é isso? É isso mesmo. Então, o que acontece é que a liderança, nesse momento, ele precisa trazer para o entorno de si todos os colaboradores com mais diversos pensamentos, com uma variedade muito grande de pensamento. Ele, na realidade, quando nós contratamos pessoas ou chamamos pessoas para conversar, nós não chamamos a pessoa pelo gênero, pela cor ou pelo que é que seja. Nós chamamos ela para conversar pelo conteúdo que ela tem em suas mentes, né? Nós chamamos elas para partilhar um conhecimento e para sermos mais colaborativos. Então, ouvir uma variedade de pensamentos, não necessariamente coincidentes com o seu, como era no passado, os executivos com a verdade absoluta, né? Hoje nós temos que abrir esse horizonte. Então, quando nos sentamos à mesa para discutir, nós precisamos ter pessoas que possam contribuir e trazer mensagens que muitas vezes são bastante diferentes daquela que nós pensamos. Mas que, no fundo, no final do dia, ele traz uma grande contribuição para a formação de um pensamento coletivo, porque o trabalho colaborativo é importante. E na pandemia, você fala da angústia dos executivos, que é uma grande angústia. No passado, nós tínhamos as rédeas curtas sobre as pessoas, com um trabalho olho no olho, face to face. As pessoas estavam sentadas do seu lado trabalhando, embora você não saiba exatamente o que elas estavam fazendo no computador, mas teoricamente deveriam estar trabalhando, tá certo? E os executivos, muitos executivos, eu vivi essa experiência há muito tempo, eu não sei o que as pessoas estão fazendo em casa. E para nossa grande surpresa, essas pessoas deram uma resposta muito importante. A produtividade média das pessoas que trabalham em casa ficou maior do que a produtividade que era efetivada nos trabalhos. Então, isso é uma resposta muito positiva. E aí são valores que nós precisamos incorporar nos executivos, que eles precisam ter, são valores fundamentais de uma relação. Confiança, respeito, né? Nós precisamos ter dignidade para receber e olhar o outro como um fator de contribuição, né? Então, a transparência na comunicação. A comunicação à distância não foge. Nós somos transparentes, nós estamos conversando aqui com transparência do nosso pensamento, né? E isso resulta numa confiança. Valores comuns, né? Objetivos bem traçados. Então, existem determinados componentes que afloraram diante da necessidade de manter as pessoas trabalhando à distância. Então, elas estão trabalhando à distância, mas cada vez mais hiperconectadas. E agora chegou a hora de pensar, os executivos precisam pensar, como é que eu faço para transformar ou trabalhar com essas pessoas, porque o sistema antigo não vai voltar na sua totalidade. Muitas já decidiram que vão ficar 100% digital, outras decidiram que vão ficar parcialmente digital. Como é que nós tornamos esse digital, esse trabalho individualizado, e não tornar o sujeito um nômade em relação à estrutura organizacional? Como é que nós permeamos a cultura? A necessidade de fazer pequenos grupos de trabalho para que eles interajam de maneira mais efetiva, para que eles participem da cultura. Só existe um modelo, uma forma de você ter os profissionais dentro de eu diria, uma linha de pensamento. Eles acreditarem no propósito das organizações às quais eles trabalham. Se o propósito da organização dele estiver de acordo com o pensamento dele, né? Tiver um match entre... Exatamente. Então faz sentido. Hoje as pessoas não trabalham sem sentido. Por isso que uma das coisas que mais me aterroriza são líderes sem paixão por aquilo que fazem. Não são líderes, né? Eles são pessoas que
você precisa se apaixonar pelo que faz. Você precisa ter amor pelas coisas que você faz diante do seu trabalho. E você tem que, não é mais só o sangue nos olhos. Você também tem que ter outros componentes aí que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Que antigamente a gente falava, preciso de uma pessoa com sangue nos olhos. Precisamos sim, mas precisamos também com sangue nos olhos, com pessoas que tenham determinados soft skills, que façam com que elas transitem por dentro das organizações com leveza e que levem o seu conhecimento e que diminua constantemente os estresses que são causados por as questões que os hard skills normalmente trazem, né? As competências da sabedoria efetivas, eu sei disso aqui, ninguém sabe mais nada. Né? Técnica. Então, as técnicas sem os soft skills são instrumentos muito duros de manter a capacidade de relacionamento que essas pessoas, normalmente, quando só tem essa competência, eles não aceitam, são muito críticas, destrutivas, porque só ele tem a capacidade e acabam ficando isolados dentro do mundo atual que não funciona mais dessa maneira. Eu acho que assim, até a Vini está colocando leveza, palavra-chave. E é mesmo, acho que você destacou uma palavra-chave bem legal, porque ela combina aí com as soft skills de flexibilidade, de adaptabilidade, não é? Porque sem elas, nesse mundo hoje, fica muito complicado você fazer um processo. Até porque se você é dono da verdade, amigo, você já perdeu o bonde. Exatamente, não existe verdade absoluta. Nós temos, cada um tem uma percepção do que é aquilo que é muito ou pouco relevante para si, o que acredita ou não acredita. Né? Mas, no conjunto, em uma mesa com 6 pessoas, a capacidade de ouvir, a capacidade de capturar, mesmo porque tem uma lógica no mundo, e que eu acredito bastante, cada ser humano que vem na Terra, ele vem com uma capacidade de fazer algo. Ele vem com a capacidade. Então, não descobriu ainda, ele não está descoberto. É a responsabilidade dos outros mais velhos, daqueles que têm mais experiência, tocar nessa pessoa e mostrar para ele, talvez, que ele tem um terreno fértil para desenvolver aquela habilidade específica que não necessariamente é igual a todos. E com o tempo, ele vai amadurecendo essa habilidade e contribui com a formação da sociedade. Né? Com um pedaço dele, com a contribuição dele. Não precisa ser espetaculoso, ele precisa ser capaz de fazer algo que faça bem a ele e faça bem à sociedade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Nós somos muito críticos, talvez pela escala de resultado que as pessoas trazem. O líder é aquele que consegue, eu não diria líder, diria o líder, o mentor, pessoas que estão com capacidade de olhar, é aquele que olha o outro e consegue enxergar qual é a habilidade que ele tem e como é que ele pode contribuir para que essa habilidade seja semeada, que ela possa servir de fato ao objetivo. Porque nós não nascemos, nós não chegamos aqui, Larissa, você não chegou aqui pronta desse jeito aí, dominando toda essa história, que nós temos ainda muito que aprender, mas nós chegamos aqui porque passamos por muitas pessoas que contribuíram com a nossa formação e deram insights e nos permitiram caminhar, e nós ouvimos, deixamos algumas coisas que não concordávamos do lado e carregamos outras que achávamos que eram importantes para frente. E essa capacidade, né, Otto, de reaprender, eu acho que é super importante, porque senão você fica fechado em paradigmas que não te permitem avançar. Né? Você fica meio preso. E aí, o que eu queria entender, Otto, dentro disso que você está pontuando de uma forma muito feliz, como você enxerga essas organizações, por exemplo, quando você falou de propósito, você falou aí de alinhamento, né, desse match das pessoas com esse propósito, você falou aí desse estilo de liderança, um estilo realmente mais colaborativo, integrado, que entra com as soft skills, entra aí cultura, né? Entra aí a escuta, como foi falado, escutativa. Então, esses elementos, né? Esses ingredientes, como você vê hoje as organizações e vê essas lideranças, esses executivos, estão dominando isso ou isso continua sendo uma questão realmente de pauta importante para ser trabalhada, como esse propósito? Eu acho que toda vez que você cai no abismo, você acorda, né? Nós caímos num abismo. Essa pandemia, no fundo, é cair num abismo. Né? Para sobreviver, eu acho que todos os executivos eles deram uma parada aí para... Além do estresse, né? Eu acho que foi o período Aguenta Coração, ano passado. Aguenta Coração, porque o assunto é sério e nós estamos vivendo... E esse assunto, ainda, na minha opinião, ele vai perpetuar para até
Eu acho que, de fato, nós vamos estar começando a navegar num período mais estável a partir de 2024. Não consigo enxergar isto nem em 2022, nem em 2023. Acho que em 2024 voltamos a alguma estabilidade. É claro que a curva é uma curva de melhoria, mas para dizer que voltamos a algum posicionamento de estabilidade, acho que, no meu ponto de vista pessoal, das coisas que leio, das coisas que vejo, né? Na realidade, eu acho que as relações de trabalho nunca mais serão as mesmas, né? É evolução, nós vamos evoluir nas relações de trabalho, né? É um processo evolutivo. Há necessidade de rupturas para a evolução no mundo, se nós olharmos a história do mundo, o processo evolutivo do mundo passa por rupturas ou situações de crise que permite que o homem e o ser humano se revisite e que com isso vá recriando um novo cenário e dando novos saltos dentro dessa estrutura de crescimento e evolução. Não existe no mundo, em nenhum momento, uma evolução sem ruptura. É muito difícil. Por quê? Porque há um processo de acomodação. E o processo de acomodação é natural. Estamos bem, vamos em frente. Né? Na hora que você tem a ruptura, você começa a repensar aquilo que você fez. E o mundo, como você falou, seguramente nas relações de trabalho serão outras completamente diferentes. As competências requeridas, porque a pandemia a pandemia trouxe, vamos olhar ela sobre outra ótica, ela acelerou o processo de transformação digital. A transformação digital no mundo, e aí não estou falando do Brasil, no mundo, ela tinha um percurso de tempo de aproximadamente entre 5 e 8 anos, 10 anos, para até se estabilizar. O país mais desenvolvido em transformação nesse mundo que nós chamamos de 4.0, o que quer que seja, 5.0, mas o mundo tecnológico, a Alemanha estava muito na frente. Os Estados Unidos tem um bom caminho, a China também acabou avançando bastante nesse campo. A Ásia, de uma maneira geral, tem um desenvolvimento interessante nesse sentido. Mas os restantes do mundo tinham uma distância muito grande para acompanhar, uma distância muito grande para ainda ser concluído. Né? Simplesmente houve uma ruptura, e essa ruptura fez com que, por exemplo, o e-commerce acelerasse substancialmente. Temos players no Brasil, Magazine Luiza, Via Varejo, né? B2W, que são players que fizeram uma transformação digital e estão fazendo ainda, comprando muitas startups voltadas a fintechs, startups de tecnologia, que estão na vanguarda hoje buscando acelerar. E que acelerou substancialmente. Então, essa mudança de comportamento, ela também trouxe uma mudança de comportamento na sociedade. Hoje as pessoas, por exemplo, se eu perguntar, então você voltaria a trabalhar 5 dias por semana na escola? Não voltarei. Né? Eu tenho na minha cabeça, eu iria ao escritório quando os assuntos ou os contatos se tornarem necessários, a gente fazendo agendamento de reuniões quando se tornar necessário. Mas eu preciso daquele espaço físico para ter as relações. Então, essa transformação, esse salto, ele simplesmente modificou completamente as relações de trabalho, o futuro do trabalho completamente diferente, ou seja, há uma necessidade muito grande. Por isso que eu estava, antes, voltando a um tema que eu toquei antes, antigamente nós contratávamos pessoas que tinham sangue nos olhos, muita vontade, mas agora eu quero um pouquinho mais. Eu preciso de sangue nos olhos, vontade e conhecimento do mundo tecnológico. Conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, que facilitam a nossa vida. Um conhecimento um pouco mais profundo para que ele consiga conversar com outras pessoas no mesmo nível. Porque se essa pessoa não tiver essa habilidade ou não conquistar essa habilidade, que no caso é um soft skills, agora que vai ser um hard skill, é fundamental. Então, você precisa ter. É fundamental que eu conheça instrumentos que me permitam fazer coisas com mais velocidade e com mais sinergia com outras atividades. Então, um mundo muito dinâmico, né, nesse sentido. E eu acho que aí você está entrando num caminho, que é um outro aspecto que eu acho que a gente está pontuando aqui, os 5 principais desafios, mas quais os caminhos possíveis, né? Então, o que você está trazendo é que você já está dando um caminho aí necessário. É o caminho de imergir aí nessas novas tecnologias, imergir, saber conversar, você não precisa ser de tecnologia especificamente. Não é? Mas você não pode se omitir de entender e se aprofundar e saber trabalhar nesse novo contexto. Eu acho que eu queria pontuar uma coisa e perguntar para você. Hoje as pessoas estão valorizando, quer dizer, sempre teve valor, mas hoje o valor é muito forte, é o seu tempo. Né? Então, quando a gente fala de transformação digital,
O que é que a gente quer? O que é que a gente quer? Que a experiência do cliente seja uma experiência tão rica que ele ganhe tempo, que ele sinta que aquilo ali, né, ele não precisa mais entrar naquele processo, aquele processo que você falou até analógico dentro, para poder ou ser atendido, para poder receber o que precisa. Ele quer rapidez, ele quer ganhar tempo, ele quer informação ágil. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que está... Assim, o valor é muito grande. Qual é o valor do seu tempo? Eu tenho certeza que do seu é muito grande. E de cada um também. O meu eu valorizo demais o meu tempo. E os nossos clientes também. Então, qual é o valor do tempo de hoje? Eu acho que aqui cabe uma reflexão. Eu gosto sempre de filosofar um pouco. Cabe um pouco de reflexão. É o seguinte... eu acho que as relações pessoais, e o desejo de passear e olhar o mundo, isso não mudou nas pessoas, né? E como eu falei, quando eu dividi as gerações em 3 gerações, a geração analógica em migração para o digital e o digital, o que eu quis dizer é que essa geração analógica ela gosta ainda muito de vivenciar a experiência física das relações de comércio. E ainda existe essa que seguramente, se nós esperarmos aí mais 20, 30 anos ou 40 anos, elas não estarão mais aqui conosco, nós não estaremos, eu pelo menos acredito que é muito tempo para viver. Né? Mas a turma mais nova que entrou, ela já está nessa experiência completamente digital. A minha filha, né? Meu filho que está aqui me escutando, o César, né? A minha filha Luana, então é muito legal. Então, eles já estão nesse mundo digital, eles já operam, tudo dele é digital, então para ele é algo do cotidiano. Então essas relações, esse mundo novo que vem aí, é um mundo onde talvez ele não tenha uma ideia de noção exata de tempo, mas ele tem a noção exata da facilidade. É diferente eu ter noção de tempo com noção de facilidade. Porque ele ganha a facilidade de executar e ele tem um tempo para executar outras tarefas, mas isso vai ser tão natural dentro do processo dele que das relações comerciais. Hoje isso é muito forte hoje, porque tem essas gerações aí que precisam ser capturadas, que a geração, vamos e venhamos, a geração analógica, a maioria delas está se aposentando neste momento, guardando renda, e é um grupo bastante importante para o comércio, porque é um grupo de consumo dentro de uma faixa etária de identidade. Então, eu acho que esse ponto aqui é um ponto muito claro para mim. As relações comerciais vão passar fortemente das relações presenciais para a gestão física e o aproveitamento do tempo. Aí precisamos ver como é que essa geração mais nova aproveita o tempo. Eu aproveito meu tempo, sem sombra de dúvida. Eu me beneficio da questão da tecnologia para poder ter a minha agenda de trabalho dentro de um horário extremamente rígido. Eu procuro tratar ela dentro de uma agenda de horário bastante rígido. E como eu gosto de correr, eu acordo 5h30 da manhã, então eu faço minhas atividades, até 8h30 eu cuido de mim, é isso que eu faço, depois eu vou trabalhar, e à noite eu também tenho o meu tempo próprio. Então, tempo é algo que as pessoas cada vez mais estão buscando para o bem-estar, para estar com a sua família, para estar com os filhos, para passear, para caminhar, para fazer coisas interessantes. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar bastante nesse processo, né? E as empresas não têm como se furtar isso. Tem um outro aspecto, quando você envolve essa questão da tecnologia, diz respeito a como as empresas precisam se reposicionar, porque sem elas, sem os instrumentos da tecnologia e sem as pessoas capazes de fazerem essa tecnologia funcionar, elas vão virar dinossauros no mundo onde a velocidade, a resposta, a característica dessa nova geração ela é bastante diferente nessa tomada de decisão. É bem interessante esse ponto aí das relações comerciais, né? Eu acho que você falou aí um termo que é bem importante. É como essas empresas irão se posicionar. Acho que isso é fundamental. E uma coisa assim que eu pelo menos eu vejo e tenho encontrado na minha experiência é a busca pela simplicidade. Então, assim, você está numa tecnologia, mas não é qualquer tecnologia, não é uma tecnologia que vai colocar para você, e você, para usar essa tecnologia, você vai ter que fazer o MBA de uso de tecnologia. Não, amiga. Não. Então, as tecnologias de hoje, ela vem dizer o seguinte, você vai apertar um clique,
E aí a Apple ela veio justamente para mudar isso. Ao invés daquele controle que tinha 10 mil botões, ela disse, não, eu quero um. Então, assim, essa simplicidade, se a gente juntar o que você pontuou aqui, a gente pontuou de tempo, pontuamos aqui de facilidade, você falou facilidade. Se a gente pontuar outra premissa, simplicidade e posicionamento, eu acho que a gente pode aí também fazer já uma... Você sabe, não é verdade? É verdade, bem verdade, Larissa. E tem um outro ponto importante, eu acho assim, é interessante essa conversa, que a gente vai puxando um fio, vai puxando a meada, e a gente vai... eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem fazer as perguntas corretas para o uso da tecnologia. Então, eu acho que a habilidade, perguntar o quê? Para que eu preciso disso? Né? Eu simplesmente preciso fazer isso porque todo mundo faz. Não, não. Qual é a pergunta? Que resposta você precisa para endereçar um tema? Então você precisa fazer a pergunta correta. O líder atual, ele precisa realmente passar por um processo de amadurecimento para fazer as perguntas corretas. Eu não vou ficar com um caminhão cheio de respostas que não interessa ao meu objetivo principal como organização. Porque as organizações, como você disse no início elas querem ser perenes. Né? Uma organização perene é uma organização que faz um crescimento sustentável. É o que nós chamamos aí, tem até um livro chamado Capitalismo Consciente. Né? O conhece? É excelente. É um livro onde você lê e você se debruça sobre coisas assim. Eu ganhei de presente. Eu li esse livro com muito carinho, estou lendo com calma, com paciência, porque é um livro com um conteúdo muito interessante. Né? O capitalismo não tem nada de errado com ele. O capitalismo, tudo isso no meu ponto de vista, talvez as pessoas possam ter opiniões diversas, sem nenhum problema. Do ponto de vista, o capitalismo deve ser feito com base de sustentação da sociedade. Ele não veio para ser um algoz, um voraz, que precisa ter lucros, sei lá, infinito, todo ano, matando as pessoas, né, e destruindo o valor da sociedade. Ele precisa ter uma visão de longo prazo. As empresas que têm visão de longo prazo, que fazem um capitalismo consciente, que geram valor para a sociedade, elas precisam ser respeitadas e precisam ser apoiadas no seu desenvolvimento. Tem empresas seculares, né, que passaram crises, passaram guerras, que estão aí, estão se renovando, estão se inventando, reinventando a cada dia. A nossa organização, por exemplo, tem mais de 175 anos. Né? Então, você fala, como é que a gente consegue se reinventar todos os anos? Nós temos um propósito de servir a sociedade. Nós queremos servir com qualidade, nós queremos ter valores corretos que cobramos à sociedade e o que entregamos em volta daquilo que a sociedade nos paga e aos nossos colaboradores, né? E dos nossos stakeholders, todos que estão ao nosso redor. Então, acho que esse pensamento, quando eu vejo uma empresa muito... e aí tem uma parte do mercado de capitais que também é culpado disso, porque os analistas financeiros trimestralmente começam a criar expectativas de crescimento de empresa e, por outro lado, os líderes que ganham bônus e outras, eles tentam chegar naqueles números com toda a força do mundo e muitas vezes, quando não chegam, os preços caem, eles são demitidos, porque não tem uma visão mais consistente de longo prazo das organizações e, de uma certa forma, essas empresas de rating e de outros acabam criando esse ambiente mais nocivo em torno do capitalismo. O capitalismo realmente tem parte do capitalismo que são um capitalismo voltado a empresas perenes de longo prazo e tem partes voltadas a lucros violentos, ano a ano, para poder distribuir para o acionista para cada vez crescer. Então, se nós olharmos nessa pandemia, as maiores fortunas do mundo, elas simplesmente ficaram muito mais ricas. Muito mais ricas. Né? E basta a Amazon, né? Olhar alguns desses, eu não quero citar não, mas olhar alguns números desses, são pessoas que ficaram, na pandemia, infinitamente mais ricos do que já eram no passado. Qual o sentido do tamanho da velocidade, né, da força que ele quer com tanto tamanho de valor? Eu acho que é para repensar um pouco em termos de sociedade. O que é que nós queremos como sociedade? O que queremos sustentar em termos... Os líderes têm uma responsabilidade muito grande. Agora, com a ESG, com toda essa parte toda da parte de sustentabilidade, da parte social com a diversidade, da parte da governança das empresas, a liderança que não tiver imbuída nesta direção de olhar a sustentabilidade, de olhar a governança das empresas, para dar segurança à sociedade e àquele que investe, para olhar a parte social, com toda a questão de diversidade no seu mais amplo sentido, elas vão ficar para trás.
Os líderes, esse é um caminho sem volta. Os líderes precisam olhar para isso com seriedade. Não é olhar como protocolo. É olhar porque ele acredita. Se ele não acredita, ele está no lugar errado. Ele vai ser uma liderança ultrapassada e ele não vai conseguir atender as demandas que ele mesmo, como sociedade, precisa. Otto, você falou aí da Deloitte, né? Que a firma ela se auto-reinventa. Eu acho assim, foi minha base, foi minha escola, né? Então eu tenho também um respeito e uma admiração enorme. A Deloitte, para mim, ela sempre foi e vai continuar sendo uma grande referência mundial. E você, como líder dessa organização, que é muito feliz nisso, nesse momento que a gente está vivenciando, a gente vê que, às vezes, cada ano existe uma demanda, né? Em relação... Às vezes tem temas que vêm e dizem assim, poxa, parece que esse ano o que está sendo mais demandado, vamos dizer assim, é isso. O que para você está sendo mais demandado, assim? Em relação à estratégia, você falou da empresa ser perene. Então, por exemplo, está se demandando mais para se pensar na estratégia da empresa dentro disso tudo, se demandando mais um trabalho de governança, onde dê esse processo, repense, inclusive, sua forma de estrutura. Como é que você vê, assim, essas demandas e aí já entrando para você, pedindo que você veja isso, já dando caminhos, porque faltam 5 minutos para a gente terminar. Eu vou procurar ser bastante objetivo, bastante rápido. No mundo volátil, como nós estamos vivendo, nesse mundo tão incerto que nós estamos vivendo, trabalhar estrategicamente é um negócio louco. Né? Então, o que as empresas estão tentando fazer é, de uma maneira muito simples, selecionar poucas coisas que ele tem certeza que ele vai executar e vai concluir com resultados positivos. E tentar identificar coisas que são incertas dentro de uma determinada dimensão de tempo para que ele possa atuar. E fazer todas essas análises de maneira preditiva. Então, o olhar para o que passou, o olhar para o mês passado já é história. As empresas, e de uma maneira geral os executivos, estão sempre navegando em uma visão de 4, 5, 6 meses na frente. É como se estivesse tentando colocar um sonar para verificar onde estão os pontos críticos dessa jornada. Então, agir rapidamente para a tomada de decisão, fazer um planejamento estratégico flexível, onde ele é revisitado periodicamente. Então, a cada 3 meses, 4 meses, depende da periodicidade, as empresas fazem um planejamento flexível. E esse planejamento ele é revisado mês a mês e projetado para frente, dando segurança àquele ambiente de pessoas que naquele período curto de tempo as coisas estão sob controle. Né? Mas para isso ele tem que ter informações de base muito fortes, né? Porque ele tem que ter informações, indicadores, ele tem que ter um dashboard, ele tem que ter algo que tenha uma sustentabilidade. Isso, ele precisa construir um dashboard de informações, cada um tem a sua característica, o seu ponto de relevância, né? A receita é o ponto mais importante, o custo profissional é o ponto mais importante, não, a questão de logística é mais importante. Definir exatamente onde estão os pontos críticos que podem fazer naufragar este negócio, dimensionar o tamanho adequado para mitigar uma incerteza do acontecimento futuro. Esse é o principal ponto estratégico das organizações. E ir monitorando isso mês a mês com o nível de intensidade até que a situação ganhe um contorno e ele consiga entender como é que vai ficar o comportamento da sociedade. Por exemplo, quando você entra no e-commerce, todos eles dependem muito, e aí vem outro aspecto importante, existem 10 tópicos fundamentais no mundo que desde a pré-história se repetem. Né? O governo interfere na economia. Não tem jeito. Né? Os tributos existem. Né? Não tem jeito. Né? Os políticos estão aí. Não tem jeito. Se você quiser, tem que ter 10 tópicos, depois eu posso compartilhar com você. Acho legal. Que são fundamentais. Isso daqui são fatores de risco. E outro lado é gerenciar o risco em cima dessas atividades, criar hipóteses para mitigar as incertezas diante de cenários diversos e trabalhar com teste de estresse sobre os resultados que eles possuem. Quer dizer, tem a capacidade de identificar os sinais do mercado. Estar atento aos sinais do mercado e capturar isso e tomar decisões.
executivo, líderes precisam decidir para o bem ou para o mal. Mas ele precisa tomar posição. Quando nós estamos no meio de uma crise, nós precisamos tomar a decisão. Por pior que seja, ou por melhor que seja. E assumir essa decisão e, ao mesmo tempo, monitorar para ver se ela precisa ser, de certa forma, ajustada no tempo. Então, é realmente um período onde o aprendizado... Eu acho que os líderes, eu entendo que os líderes, de uma maneira geral, Larissa, aqui eu vou usar uma palavra que não é muito adequada, né? Eles deveriam estar muito, assim, eufóricos, né? Durante essa pandemia, porque a reinvenção do executivo, ao nível de estresse que ele foi colocado, e o aprendizado que todos nós tivemos ao longo desse tempo, cada um na sua dimensão, foi simplesmente espetacular. E um executivo não pode perder uma coisa na vida dele. É a curiosidade. Ele tem que ser um ser eternamente curioso. Né? A nossa formação foi assim, não foi? Eternamente curioso. Eu não gosto muito de pessoas que leem um único livro. Eu não gosto muito de pessoas que caminham sobre uma única estrada. Eu não gosto, eu acho que ele tem que ser curioso, identificar, buscar conhecimento, discutir temas que estão fora da área de atuação dele, fazer coisas diferentes para poder enriquecer e para poder ser alguém que realmente traz uma contribuição. Não é deixar legado, né? Nós não precisamos deixar legado, nós precisamos deixar uma história, né? Uma história bem contada, uma história que pessoas que caminham conosco para esse futuro, e isso requer que, para que você conte uma boa história, você precisa enriquecer o seu conteúdo para ir em frente. Uhum. Otto, me diga uma coisa, você fez esse fechamento, mas assim, você quer ainda dar algum recado assim direto? Ou esse, porque para mim para mim, quem teve aqui a oportunidade já de lhe ouvir, sabe assim, pelo menos que tem muita coisa assim, que a gente ia trilhar. Na realidade, a gente está sendo convidado a trilhar caminhos diversos. Mas eu queria que você fizesse seu fechamento, assim, e me dá aí 1 minuto, 2 minutos, fecha aí para que eu possa retomar e lhe agradecer aí por esse processo. Então, se você quer fechar ainda alguma coisa... Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, conversando com as pessoas, e depois as outras pessoas que vão assistir, também agradecer a esse momento, e dizer que o mundo sempre passará por situações críticas. Acho que nós precisamos estar preparados, amadurecer para conviver com as situações mais críticas, né? O mundo é uma aldeia onde as modificações precisam ser vistas e percebidas, né? E cada um enxerga. Eu enxergo esse copo de um jeito que está meio vazio, outro pode enxergar que está meio cheio. E é assim que é a vida, né? Então, o executivo, de uma maneira geral, ele está consciente de que ele é responsável por parte importante do desenvolvimento de uma sociedade. Ele é responsável por pessoas que estão ao lado dele. Então, ele é responsável para aprender, ele é responsável para aplicar e ele é responsável para contribuir com a formação de novos executivos que vão permear a vida com mais inteligência, com mais qualidade. Eu acho que poderíamos aqui buscar muitos protocolos de caminhos, etc., mas eu acho que está tudo dentro do executivo. A intuição dele, a curiosidade que ele tem com o mundo e a forma como ele quer e acredita que o mundo tem que ser. E paixão pelo que faz. Muita paixão pelo que faz. Sem paixão você não vai para lugar nenhum. Só isso. E eu vou trazer o que você disse no início, leveza, não é? Leveza, muita leveza. Acho que você começou com leveza, a gente vai terminar com leveza, não é verdade? Tem que ter prazer, tem que vir com isso. Não é fazer isso a todo custo. Não é fazer isso de uma forma... Esse tempo já passou. Hoje nós fazemos as coisas com propósito, com vontade, com interesse, com leveza, com sabedoria, né? E com serenidade. Muita serenidade para enfrentar desafios como esse que nós estamos enfrentando. Muita serenidade para saber que governos passam. Muita serenidade para entender que as pessoas contribuem cada vez mais com um mundo melhor, se elas realmente entendem qual é o papel dela. Acho que o grande desafio do mundo é a pessoa talvez descobrir o que ela veio fazer aqui. Qual é o papel dela nesse mundo que a gente vive. Esse é o grande ponto. É uma grande pergunta. É verdade, é verdade. E aí eu tenho uma pessoa, eu acho que passou aqui, mas ela diz assim, felicidade. Hoje é uma das coisas que também se discute no meio do trabalho, né? Acho que você tem que fazer tudo isso e ser uma pessoa
feliz, né? Não é fazer isso a todo custo. Eu acho que você sendo feliz, você também faz os outros ao seu redor de uma forma diferente. Otto, deixa eu lhe dizer assim, que mais uma vez eu tinha certeza absoluta que a sua presença e a sua contribuição ia ser de uma riqueza assim única. Que bom que está gravado, né? Porque assim, a gente vai ter a oportunidade, quem quiser, assim, de te ouvir novamente e ver que você trouxe pontos assim riquíssimos, tá certo? E que vai permear, que dá para a pessoa permear caminhos importantes. Então, eu quero externar a minha gratidão a você, a gratidão a todos que não só estiveram presentes aqui, mas que depois vão nos prestigiar vendo a nossa live, e aqui realmente são caminhos da liderança. Então, assim, muito obrigada. Obrigado a você. E aí, ó, deixa eu te contextualizar o seguinte, a gente, como eu disse, a gente assim está sempre trazendo aqui coisas boas. A nossa próxima live, e aí eu já te convido também, eu sei que você é um homem, como você disse, você é um gestor aí do seu tempo, e todos que estão aqui já estão convidados. A nossa próxima live vai ser com a Oriana White. A Oriana White, ela é sócia fundadora da Wagon, Brand Wagon, e assim, é um instituto de pesquisa super importante aqui. E a gente vai falar exatamente sobre a reinvenção do trabalho. Legal. E assim, eu acho que foi uma das coisas que a gente falou aqui, por isso que eu estou pontuando aí, vai ser a reinvenção do trabalho. Então, gente, eu quero agradecer, antes que a live caia, porque o Instagram cai com a hora, então eu já estou assim, trabalhando para o fechamento. De uma forma, a gente trabalha sempre pensando em você e para o melhor. Mais uma vez, Otto, muito obrigada. Você está sempre convidado. Boa noite. Fica com Deus. Gente. Tchau. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau.